Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. No programa de hoje, vamos falar sobre o combate à obesidade infantil. E para esse tema, tenho dois convidados especiais comigo de forma remota. Dr. Sonir Halber Antonini, endocrinologista pediátrico, e também Joana Dark Sakai, psicóloga e psicanalista. Agradecendo demais a presença dos senhores hoje conosco no programa. Obrigada pelo convite. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre esse assunto. Nós é que agradecemos. E aí a gente abre também falando, aproveitando, a Assembleia Legislativa tem um projeto de lei que versa sobre esse tema, o 99 de 2024, de autoria da deputada Dani Alonso, que institui no Estado a política de prevenção à obesidade infanto-juvenil. E aí já começo com essa pergunta para o doutor Sonir, doutor. Qual é a incidência hoje da obesidade infanto-juvenil? Nós temos acompanhado que isso tem avançado cada dia mais, né? Muito avançada. A prevalência de obesidade, quer dizer, de um grupo, por exemplo, de 100 crianças, né, e adolescentes que avaliam 1.000, por exemplo, de 100 crianças, na década de 1970, no Brasil, os dados do censo do IBGE de 1970 mostravam que 4 de cada 100 crianças e adolescentes do Brasil tinham excesso de peso. Mas não estou nem falando de obesidade, a gente já diferencia. Excesso de peso seria um excesso em peso excessivo, mas ainda não em nível de obesidade, que é algo mais grave. Os últimos dados mostram que cerca de 20 de cada 100 crianças e adolescentes têm excesso de peso. Então, aumentamos em 5 vezes nessas últimas décadas, né? Então, 1 em cada 5. E se a gente pega, por exemplo, o extrato de idade de crianças que estão entrando na escola entre 5 e 10 anos, chega até a 35% de excesso de peso nessa faixa etária. Quer dizer, crianças nos primeiros anos da escola, um em cada 3, ou até um pouco mais, tem excesso de peso. Então, é algo realmente muito importante, né? E esse projeto de lei, para que deve implantar medidas para tentar diminuir esse avanço e combater, isso é muito bem-vindo nas escolas de São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho também, né, doutor, sobre os fatores que têm levado a aumentar tanto assim essa incidência em crianças, jovens, adolescentes. Bom, existem muitos fatores, né? O ganho excessivo de peso a gente pode caracterizar quando a gente examina estudos de grupos de pessoas ou de uma pessoa individual, um paciente, né, um indivíduo individual. Existem causas de obesidade muito grave, e aqui a gente já vai começar a caracterizar quando que essa obesidade se iniciou. A gente tem um bebê de poucos meses, até uma criança até um lactente até 2 anos, que começa a ganhar peso excessivamente, de maneira assim que o médico, o pediatra que está acompanhando não consegue entender o que está acontecendo. Nesse caso, e são casos mais raros, provavelmente é uma doença genética muito grave e que eventualmente tem que ser diagnosticado com exames genéticos e testes, e tem até tratamento específico às vezes. Mas na maioria das vezes, a obesidade começa um pouco mais tarde. Começa já nos primeiros anos de vida, tanto é que a gente viu que com 5 a 9 anos já tem excesso de peso, mas esse aumento de peso vem aos poucos. Isso é a grande parte das nossas crianças, né? E aí é uma soma de fatores, uma predisposição individual, quer dizer, aquela pessoa, aquela criança tem um conjunto de genes favoráveis para ganhar peso, mas isso sozinho não explica, né? Porque na geração passada ou 2 gerações atrás, nossa genética era igual, nós não mudamos genética em 2 gerações, né? Uma genética leva muitas gerações para ter alguma mudança. Então, a genética nossa é a mesma, a genética da nossa população é a mesma há muitas décadas. E mudou nas últimas décadas. Então, certamente aí entram vários fatores que a gente chama de fatores socioambientais, né? Dos fatores ambientais, nós podemos destacar a urbanização, né? As crianças estão muito mais restritas, estão menos livres para caminhar, para correr, para brincar, então estão gastando menos energia. A pandemia mostrou claramente isso, né? Quando elas foram confinadas, a taxa de ganho de peso foi inacreditavelmente alta, aqui e em outros países. Então, a redução da atividade física, a gente não está falando nem de prática de esportes regular, está falando de atividade física cotidiana, caminhar, pular, brincar, etc.
Ao mesmo tempo, nas últimas décadas, né, se a gente pegar, por exemplo, quando eu fui criança, no início da década de 1970, o acesso à comida industrializada era bem menor, eram mais caros, e mesmo as famílias não tinham o hábito de comprar muita coisa industrializada. E a gente foi evoluindo, nem sempre a evolução é uma coisa boa, mas é uma mudança. A gente foi evoluindo para de maneira que muitas famílias hoje, a alimentação principal das crianças não é uma alimentação feita em casa, não é cozinhar, feita em casa, preparada em casa. Eles, em geral, comem quase tudo pronto, industrializado. E a maior parte das vezes de alimentos bastante processados ou ultraprocessados, que são alimentos mais, aspas, gostosos, mais saborosos, têm muito mais açúcar, muito mais sal, portanto, para o paladar delas é muito melhor. Em geral, tem cheiro e cor que agrada, né, muito mais, e mastiga muito menos. Portanto, eu como muito maior quantidade, eu bebo muito maior quantidade em um curto espaço de tempo, tendo mais, entre aspas, um prazer de comer, porque é um alimento preparado para agradar o paladar. Então, houve uma mudança alimentar importante, né? A oferta de alimentos mudou, a disponibilidade, as famílias mudaram os hábitos, ao mesmo tempo que reduziu muito a atividade física, o brincar dessas crianças. São dois fatores, não são os únicos, mas certamente são dois fatores que explicam muito, né? Outra coisa que a gente pode conversar, eu acho, com a doutora Joana também, é uma coisa muito importante: comer é algo que se aprende desde cedo como comer, comer em família, comer em grupos, conversar, preparar o alimento. Quando a gente conversa com os nossos pacientes, as nossas crianças hoje, adolescentes, pergunta como são feitas as refeições. Uma parte significativa, e isso me assusta, é que as famílias não fazem mais, nem, às vezes, nenhuma refeição juntos, fazem refeição cada um no seu quarto, na sala, etc. Então, a criança geralmente pega o seu prato, a sua bandeja, ele vai para o quarto jogar no videogame, no computador e na televisão. Então, são esses hábitos que mudaram, né? Então, é uma série de fatores. Então, a gente pode falar em detalhe cada um deles agora e adicionar mais. Exato. Eu gostaria de também poder contemplar a questão das emoções e a qualidade de sono, né? A qualidade de sono tem importância primordial como fator fundamental para a obesidade infantil ou para a obesidade, né? Porque a qualidade de sono faz com que você possa armazenar memórias, possa levantar-se e assaltar a geladeira, pode efetivamente você entrar no sono que lhe dá repouso, né? De modo que tudo isso vai fazendo com que o seu cortisol esteja numa ambientação, num nível de uso bom, adaptado, porque o cortisol retarda a sensação de saciação, não é, doutor Soni? Sendo assim, essa criança ou esse adulto vai ter prejuízo pela qualidade de sono, pela memória e outras coisas, e também aqui na obesidade. Em relação às emoções, as emoções são determinantes para o nosso cotidiano, para o bem e para o mal. De modo que uma criança que se desenvolve entendendo que há um vazio no entorno dela, e esse vazio quase sempre é de afeto, ela poderá buscar ter um preenchimento desse vazio pelo alimento. E se o alimento é nas características que foram aqui apresentadas pelo Dr. Soni, tudo fica muito mais imediato, mais absoluto, mais visual e, consequentemente, teoricamente, mais gostoso. E esse gostoso é um gostoso escapadio, porque, na verdade, é uma cilada, né? Tanto é, né, como você falou há pouco, as crianças até mastigam muito menos do que já foi para gerações passadas. E essa não mastigação, esse não processamento real, oral, também acaba sendo um fator debilitante para mais e mais ingesta de bolo alimentar. Uhum. E aí tem a questão... Exatamente. Desculpa, pode Não, continuar, pode, Mariana. pode concluir, doutor Sonir, por favor. Eu só queria pegar isso que a doutora Joana comentou, né? Uma criança, ao longo
desde o nascimento, ela passa por diversas fases de desenvolvimento, né, as fases de desenvolvimento infantil, inclusive da parte da alimentação, né? Te imaginar, uma criança, então, tem a questão da boca, da oralidade ao mamar, né? Então, o seio materno é importante, os primeiros 6 meses, em geral, a gente se recomenda, salvo exceções, que essa criança, então, ela se alimente só com leite materno. E depois os pais, né, vão fazendo a introdução gradual dos alimentos, desde alimentos líquidos, pastosos, até alimentos sólidos, né? Então, de uma maneira que depois de alguns meses, com 8 meses, 9 meses, um ano, essa criança já não precise que a gente mais esmague os alimentos, que deixe ele em paz, que ela já tem que aprender a mastigar. E aí elas vão se desenvolvendo e começando nos próximos meses e anos a perceber novas texturas na boca para aprender a mastigar, novos sabores, novas cores, cheiros e gostos, né? E muitas crianças hoje param em alguma fase, né? A gente, né, até brinca que às vezes com um adolescente de 12, 13, 14 anos e brinca com eles tentando acessá-los, né? Olha, você está com um paladar muito infantil, você está com o paladar de uma criança de 3, 4 anos e você já está com essa idade, quer dizer, essas fases de experimentação do alimento também são importantes, né? E isso, a família tem um papel preponderante, né? Ela precisa estimular, ela precisa ensinar. E aí eu me pergunto se os pais não foram ensinados, se eles não aprenderam, como é que nós vamos trabalhar com isso, né? Nós, profissionais da saúde, podemos orientar e orientamos sempre que possível, né? Mas eu acho que um papel também, a escola pode ajudar muito, né? Já que a escola pode ter uma ação muito mais estruturada, um nível muito maior do que um alcance individual que a gente consegue fazer dentro de uma sala de ambulatório ou consultório. E aí, doutora Joana, quando a senhora falava sobre a questão psicológica também, que podem interferir, tem também muito a questão da ansiedade hoje, cada vez mais essa exposição às telas tem deixado essas crianças, esses jovens cada vez mais ansiosos, né? O jovem, de um modo geral, nos dias de hoje, tem agenda de executivo. Eles têm múltiplos compromissos, múltiplas atividades extracurriculares. E, desse modo, ele vai tendo que crescer num ritmo que não é necessariamente o adequado para a idade, para a fase de desenvolvimento dele. E aí ele vai desenvolvendo ansiedade, porque ele tem que responder a uma expectativa do outro, e esse outro quase sempre são os pais, né? É o social, são os amigos, é o grupo que o cerca. E ele ficando nesse movimento ansioso, ele poderá desenvolver algumas questões no próprio corpo. A alimentação em excesso, ou não necessariamente em excesso, pode ser uma alimentação não balanceada, muito calórica, poderá levá-lo à obesidade, né, atrelado ao quadro de ansiedade, que poderá, inclusive, chegar ao quadro de depressão, né? Então, como a gente pode ver, as emoções ditam a ordem do movimento de peso de cada corpo. Então, a exigência para que ele corresponda a uma expectativa que vem de fora e quase sempre tem a ver com a vaidade, ou dos pais, ou da escola, ou mesmo do grupo de amigos, faz com que ele atenda e se perca nesse atendimento. Porque a ansiedade pode invadi-lo, ele perder o controle, e aí a obesidade é um dos sinais dessa perda de controle sobre as suas emoções. Doutor... Dentro dessa mesma área, né, eu concordo completamente. Eu acho que uma coisa que a gente já pode começar para quem está nos assistindo são algumas medidas práticas, né? Isso. Então, o controle do tempo de tela é muito importante, né? As famílias devem controlar o acesso à tela por conta de conteúdos perigosos ou potencialmente perigosos, então tem que saber o que está acontecendo do outro lado, onde aquela criança está surfando, está navegando e com quem está interagindo, e principalmente o tempo de tela, né? De modo geral, as sociedades de pediatria ao redor do mundo, as principais, elas recomendam um tempo de tela de lazer, não aquela tela de educação para a escola, que ela conta diferente. Mas, grosso modo, a gente pode, idealmente, deveria limitar o tempo de tela em cerca de 1 hora, no máximo 1 hora e meia por dia. Isso é uma medida prática importante que os pais, os cuidadores que estão nos escutando, assistindo, podem ter. Será que está passando muito de 1 hora por dia? Isso é uma medida prática.
É claro que tem dias diferentes, dias de férias, nós estamos falando no dia a dia do cotidiano. E não é tempo de tela de estudo, se o colégio tem aula online ou alguma coisa assim. É tempo de tela de lazer. E, na verdade, assim, existe uma associação muito direta entre tempo de tela de lazer e ganho excessivo de peso. Mais horas, quanto mais horas de tempo de tela, maior é o ganho de peso no dado grupo. E certamente influencia todo esse aspecto comportamental da ansiedade, que a gente, né, ouviu agora, né? A questão de comer sozinho, de comer alimentos fáceis que não tem que. Muito bem, acho que a gente teve um pequeno problema na conexão com o Dr. Sonir, mas eu já passo a palavra para a senhora enquanto a gente reconecta, doutora Jona. Então, continuando sobre o tempo de tela, ele traz vários prejuízos, né? E aqui, mais detidamente, nós estamos falando do sedentarismo, né? Que a tela impõe a quem está na frente dela. O sedentarismo é um fator também primordial para a contribuição da obesidade, né? Então, muitas vezes, a criança, ou mesmo adolescente ou adulto, come na frente da tela e nem se dá conta do que está comendo, porque a sua ação está tão diretamente dirigida ao conteúdo que assiste, que o sabor, que a densidade, que a constância do alimento não fica registrada, né? Então, assim, desde muito cedo, a família tem que estar muito atenta ao que ela faz enquanto hábito instalado com os seus filhos, para que essa criança possa se desenvolver dentro de uma saúde física e mental. Então, veja, se uma criança tem, por hábito na família, relações com a alimentação sempre frente a uma tela, ela, como exemplo, ela absorve, como exemplo dos pais, né, quase sempre, ou de amigos, ela absorve que tudo bem comer desse jeito. E como ela está em desenvolvimento, ela já tem, desde então, um grande prejuízo, né? Porque vai impactar nos ossos, no esqueleto, no desenvolvimento como um todo, não só físico, mas também emocional. Até porque frente à tela não tem a comunicação, não tem a troca, aí vem outras situações como a síndrome do olho seco, que tem a ver com a LED emitida pela tela, e assim sucessivamente. Então, de novo, o sedentarismo promovido pelas telas, que é aqui a questão, também é fator fundamental para este aumento de peso. Um aumento de peso que é percebido lá na frente, né? Quando de fato a criança já tem uma autoestima atacada, denegrida, porque o social cobra que ela seja magra, que ela seja bonita, que ela seja inteligente, que ela saiba se comunicar e assim sucessivamente. Doutor Sonir, O nós Sony voltou. perdemos a conexão com o senhor, agora restabelecido. Pode concluir, por favor. Não, eu acho que é importante, a gente está indo por pontos, né? E a questão nos tempos atuais, essa questão do tempo de tela e todas as implicações que a gente ouviu e comentou até agora são muito importantes, né? Deixando claro que nós não estamos dizendo que as telas não são boas, que não trazem benefícios, né? Com certeza não se discute viver sem elas, mas é simplesmente controlá-las, não deixar as telas controlarem a vida das nossas crianças ou mesmo as nossas vidas, né? Porque a ideia não é demonizar nada e nem ninguém, né? É exatamente por conta das telas que a gente está aqui agora, né? Podendo fazer essa interação, levando conhecimento e também recebendo conhecimento. Então, a ideia não é essa, é poder fazer com que o equilíbrio se dê. E à medida em que se dá, todos se beneficiam. E, doutor, vale a pena a gente falar sobre os fatores de hereditariedade, também sobre essa obesidade infanto-juvenil? Claro, tem as questões, como nós dissemos, aí ambientais, né? As questões fora, como o próprio tempo de exposição à tela, os alimentos industrializados, mas a gente não pode negar também a hereditariedade. Sim, então, a gente, então, do ponto de vista genético, né, os genes que nós temos, né, o nosso genoma humano tem cerca de 21 mil genes, né? Quando a gente fala de uma doença genética de um gene só, seria uma doença que nós chamamos de doença monogênica, nós já conhecemos algumas poucas dezenas hoje de
doenças de um gene só, monogênicas, que levam à obesidade. São as chamadas obesidades monogênicas, né? E que elas começam muito cedo na vida. É aquela criança que começa a ganhar peso fora do controle, mesmo em aleitamento materno nos primeiros 6 meses, ou no primeiro ano de vida, quando a alimentação está correta, no segundo ano. Então, uma atenção importante, uma dica importante para as famílias e para nós profissionais de saúde. Se eu tenho uma criança que começa a ganhar peso de maneira muito importante antes dos 3 anos de idade, eu tenho que pensar que se trata de algo sério, provavelmente uma condição genética, que seja essa doença chamada de um gene só, monogênica, ou às vezes a obesidade faz parte de um contexto de alterações que nós chamamos síndromes, uma obesidade sindrômica. E aí tem várias coisas que podem acontecer junto, né? O conjunto às vezes se torna mais fácil de reconhecer. E a ciência, né, a medicina está avançando muito nos últimos anos por conta de que a gente está conseguindo fazer mais exames genéticos. Coisa que no ano 2000 até 2010, antes do projeto Genoma, dos exames de sequenciamento em larga escala que a gente tem hoje com muito mais facilidade, ainda não é amplo, mas já conseguimos muito mais, a gente consegue detectar, né? E essas situações específicas, né, essas obesidades genéticas, elas têm uma abordagem, um tratamento, uma condição diferente, né, que tem que ser diferenciada. Agora, o grosso mesmo, né, vamos dizer assim, de cada 100 crianças obesas, 90 e muitas dessas crianças não têm uma doença genética específica. Não. Elas são crianças que têm uma facilidade de ganhar peso. A história familiar é muito importante, então ver se existe uma história familiar de ganho de peso, né? Isso que é uma soma de genes, chama isso, então, a obesidade como uma condição, né? A semelhança do que a pressão alta e hipertensão é uma condição chamada poligênica. Eu tenho muitos genes, dezenas provavelmente, às vezes centenas, cada um tem um fatorzinho de risco. A soma deles torna o meu corpo propenso, mais fácil de ganhar peso, né? Mas, de novo, isso só vai acontecer se eu acumular os outros fatores facilitadores de ganho de peso. E aí entra a famosa balança, a ingestão calórica e o meu gasto energético, né? Então, a ingestão calórica é a quantidade e a qualidade dos alimentos que eu como. Se isso for maior do que o que eu preciso, do que eu consumo, e se o meu corpo tiver a tendência a ganhar peso, essa equação vai facilitar o ganho de peso, né? Por isso que a gente vai, e comentamos, né, que a genética, essa soma genética de muitos genes, que explica a maior parte das nossas crianças e adolescentes com ganho de peso, e mesmo dos adultos, ela não mudou. Os nossos avós tinham a mesma genética que nós, né? E a maior parte dos nossos avós, por exemplo, mesmo nossos pais, eles não tinham excesso de peso. Mas eles tinham uma vida, e eu não estou dizendo que a vida deles era melhor ou pior, não é julgar juízo de valor aqui. É só uma vida diferente na questão da alimentação, disponibilidade de alimentos e a atividade física. Quer dizer, existia menos carro, menos metrô, menos escada rolante, menos elevador, né? E tinha que se deslocar mais, né, no dia a dia. Então, essa soma que a gente tem que levar em conta. Só que nós não vamos mudar. A gente não muda a nossa genética, né? Essa genética a gente não vai mudar, a gente vive com ela, e o nosso ambiente, a gente não tem como mudar, ir para trás em muitas coisas. Então, tem algumas medidas para atividade física que a gente tem que implementar desde cedo com as nossas crianças, com nossos adolescentes e com a nossa população em geral, né? É interessante, acompanhando a sua fala, doutor Soni, os pais, de um modo geral, hoje estão muito inseguros, né, pela segurança de seus filhos. Então, também é um fator que contribui para diminuir os metros, a extensão de que se anda, né? Então, sai daqui, entra ali, não faz aqui, não entra ali, não vai acolá, deixa que eu levo, deixa que eu pego, deixa que eu faço. Então, as crianças estão cada vez mais com menos movimentação e, consequentemente, com mais sedentarismo, e, consequentemente, com menos gasto calórico. E a ingesta continua nas mesmas quantidades. E aí se dá o sedentarismo, a atividade física também precisa ser um exemplo a partir do adulto, né? Muito, muito importante. Ou mesmo que seja uma atividade física tão somente lúdica,
né? Como no passado tínhamos as brincadeiras de roda, a amarelinha, coisas assim, mas hoje é o elevador, hoje é a escada rolante. Então, é muito importante que nós, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador, tenhamos essa consciência de poder proporcionar a eles, estando nós junto com eles, já que porventura tenhamos essa insegurança de que eles estejam com outros, para que a gente dê o exemplo da importância da articulação motora. Sim, exatamente. Então, acho que a questão da atividade física é um ponto importante aqui, né? Muitos pais, a maioria dos pais hoje, os casais, né, não é uma família formada por pai e mãe, ou formada só monoparental, só pai ou só mãe, ou dois pais ou duas mães, ambos em geral trabalham, têm uma vida muito corrida, muitos que trabalham cedo, saem cedo de casa, etc. Então, tem sempre a questão, eu não consigo fazer atividade física junto com meu filho. Bom, isso é verdade, é um fato. E aí a gente vai ter que tentar colocar isso na escola. Por isso que as escolas precisam ter mais atividade física, né? E de preferência aquelas ficar mais tempo, uma escola em período integral seria ideal com mais atividade física. Para as famílias, né, o que que a gente pode pensar, o que que dá para fazer sem mudar a vida no compromisso que os pais, os cuidadores têm de trabalho? Em geral, né, a maioria das famílias, no sábado e domingo, os pais não trabalham ou tem 2 dias por semana, um dia por semana de folga, né? Todos nós temos direito à folga. Nesse dia, as famílias em geral eles se sentem tão cansados da corrida, da rotina deles, que eles ficam muito quietos em casa, muito parados, né? Ou até pelas vezes a questão de disponibilidade ou segurança. Mas se a gente puder, se a gente conseguisse colocar, vamos imaginar tradicionalmente, um casal que trabalha de segunda a sexta, o dia inteiro, ele não vai conseguir fazer muita atividade física de segunda a sexta. Mas sábado e domingo, se eu fizer sábado e domingo, passeios, caminhadas, bicicleta, parque, o que for possível, o que tiver perto de casa. Piquenique, gincanas. E aí, isso eu já coloco 2 atividades físicas boas por semana. E mais na escola. Quando a gente fala de atividade física para criança, a gente tem que dizer o que que é recomendado, o que que seria uma meta para a gente buscar. Talvez vocês achem muito, mas não é muito. E lembrar que a atividade física não é jogar, não é esporte, não é, uma caminhada é uma atividade física, andar de bicicleta. A gente deveria pensar assim, ó, todo pai, todo cuidador, toda mãe deveria pensar, meu filho, a minha filha, ele fez 5 vezes por semana, pelo menos 50 minutos de atividade física boa, moderada ou não. Se ele tiver com menos disso, está bem abaixo do que do ideal. Então, é uma meta e dá para alcançar. Dá pelo menos chegar perto disso. A gente pode não sair muito longe do zero atividade física, né? Então, é uma questão importante. E o estímulo que a gente tem que ter das escolas, das políticas públicas, de introduzir mais atividade física nas escolas. Uma coisa importante, assim, se for possível, nem sempre é pela questão da distância, da logística ou mesmo segurança. Quando possível, por exemplo, ou ir e voltar, ou pelo menos ir ou ir voltar da escola a pé, por exemplo, se der. É muito longe, eu tenho que pegar ônibus ou van. Será que dá para descer uma parada ou duas ou três antes e fazer esse final caminhando, né? Não pegar o elevador, Não subir de pegar o escada. elevador quando for possível. Exatamente. Então, são medidas que a gente pode adotar e que, de novo, depende dos adultos que cuidam, né? Eu também Agora, destacaria aqui. por favor, pode concluir. Assim que a senhora terminar de concluir, a gente vai para um rapidíssimo intervalo. Ok, Mariana. Eu também destacaria aqui a importância emocional, e também aqui cabe a importância motora, da criança ter atividades, tarefas domésticas, que também são maneiras de se articular, de fazer coisas para si mesmo e para o grupo social e o grupo familiar. A tarefa doméstica, dependendo da idade, tem que ser adequada à idade, né, e à capacidade, à habilidade da criança, desde a esticar a cama, dobrar o lençol, atirar a mesa, botar a mesa, guardar brinquedos, limpar sapatos, também são movimentações motoras que levam a algum gasto calórico. Ainda que seja pequeno, de todo modo, vai contribuir de alguma forma e principalmente na importância e na sensação de pertencimento dessa criança à rotina dessa casa. Muito
Bem, doutora, eu vou fazer um rápido intervalo agora aqui no programa Alesp em Pauta. Na volta, vamos falar um pouco mais sobre as consequências dessa obesidade para a saúde desse adulto, dessa criança quando adulto, e também vamos falar na parte da doutora Joana um pouco mais sobre essas consequências emocionais também, como o próprio bullying. A senhora já pincelou aqui para a gente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre obesidade infanto-juvenil. Tenho aqui comigo o doutor Sonir e também doutora Joana, nos ajudando aqui nesse bate-papo. Doutor, nesse bloco, como nós falamos no final do primeiro, vamos começar falando sobre as consequências dessa criança ou desse jovem obeso na vida adulta, as doenças que podem trazer, né, para essa criança, muitas vezes não só como adolescente, mas como adulto, doenças que podem começar até mesmo quando jovem, né, como diabetes, por exemplo, hipertensão. Não, Mariana, esse é um fato. Uma primeira constatação, o primeiro alerta que eu tenho para fazer é importante pensar na criança obesa, como será a vida dele como um adulto. 80% das crianças obesas, se a gente não conseguir controlar a obesidade, vão ser adultos obesos. Então, a obesidade na infância é um fator de risco importante para a obesidade na vida adulta. Mas nós tendemos a pensar que as consequências da obesidade, o preço a pagar, só virão depois de décadas, e eles virão. Entretanto, à medida que a gente foi tendo mais crianças e adolescentes obesos e cada vez muito mais obesos, nós avaliamos o peso, a classificação de obesidade, avaliando não só, mas um dos índices que nós usamos é o índice de massa corporal, IMC, que muita gente conhece. Lembrar que os números, os parâmetros são diferentes em crianças. Cada idade tem uma faixa de normalidade diferente, né? E a gente trabalha com isso. Então, é importante saber qual é o IMC, em que percentil do IMC que seu filho está. Mas nós temos agora, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas da USP Ribeirão, onde eu trabalho, no nosso ambulatório de obesidade infantil, nós temos pacientes com perfis físicos que assustam semanalmente ou diariamente, nos assustam, coisas que a gente não via há 20 anos atrás. Nós temos crianças e adolescentes com índice de IMCs que estão passando dos 45, 50, o que é uma taxa altíssima para qualquer adulto, né? Lembrar que IMC em criança é proporcionalmente mais baixo. Então, essas crianças e adolescentes com obesidade grave, já na infância ou na adolescência, eles já têm complicações. O que se começa a notar, né? Primeiro, hipertensão arterial. Toda criança obesa ou não, é importante que os pais, os cuidadores saibam que a gente precisa medir a pressão dela a partir dos 4 anos de idade. Então veja se seu filho já teve a pressão arterial avaliada ou mensurada a partir dos 4, sendo ou não obeso, né? Ou com sobrepeso. As complicações que a gente vê nessas crianças são, primeiro, o excesso de peso tende a adiantar a puberdade. Então, principalmente meninas obesas têm puberdade mais cedo, vão menstruar mais cedo, e isso pode ter implicações físicas ou emocionais na vida adulta. Pressão arterial. Nós temos crianças já de 12, 14 anos, adolescentes, no caso, já usando medicamentos para controlar a pressão arterial, antihipertensivos. Às vezes não um, às vezes 2, às vezes 3. Então, hipertensão arterial grave. Então, criança tem pressão alta? Sim. Um dos fatores mais importantes é o excesso de peso, né? A diabetes. Existe um diabetes típico de criança, né, que é o diabetes autoimune do tipo chamado do tipo 1, insulino dependente. Ou antigamente a gente conhecia o diabetes juvenil. Esse não é relacionado à obesidade. Esse é outro problema. O diabetes associado à obesidade, tipicamente, é o diabetes chamado tipo 2, que é comum em adultos. Décadas passadas, a gente só via adultos com uns 30, 40 anos ou mais com diabetes tipo 2. Hoje nós já temos adolescentes de 12, 15 anos com diabetes tipo 2, usando medicamentos bioral, comprimidos ou muitas vezes insulina. Então a gente somou hipertensão e diabetes.
E aí entra o terceiro elemento importante dessa tríade, que é a chamada dislipidemia. Dislipidemia é o aumento de triglicéridos, aumento de colesterol ruim, que é o LDL, ou redução do colesterol bom, que é o colesterol à fração HDL. Tipicamente, crianças obesas têm HDL baixo, o que diminui a proteção delas para infarto e derrame cerebral no futuro, e tem triglicéridos altos, às vezes com níveis muito altos a ponto de inflamar o pâncreas, levar pancreatite. Isso a gente já vê na vida, e na adolescência mesmo. Claro que na vida adulta vai ser mais frequente e pior. Uma outra coisa que a gente não se atenta também, Mariana, é a questão ortopédica. O nosso joelho, o nosso quadril, por exemplo, a nossa coluna, foram feitas para sustentar aquele peso. Uma criança obesa já sobrecarrega essas articulações desde muito cedo, quando está em formação, toda a parte óssea em formação. Então, a gente já começa a ter crianças ou adultos jovens com artroses do joelho, do quadril, como consequência dessa obesidade. E uma outra coisa importante, a doutora Jona mencionou na qualidade do sono. Se pouco sono e sono de má qualidade tem um circuito de levar à obesidade, por outro lado, a obesidade vai atrapalhar o sono, vai ter consequências no sono. Muitas crianças e adolescentes muito obesos, principalmente, não só, mas principalmente os obesos, assim como adultos, têm o que a gente chama de síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Que é a apneia do sono, né? Como que os pais devem perceber? Aquela criança ronca muito, dorme com a boca aberta, saliva muito durante o sono, faz aquelas pausas, aquelas apneias, como se parasse de respirar. Tem os pais que se assustam, e realmente é de assustar. Então, toda criança obesa, a gente precisa fazer uma avaliação clínica e, se necessário, elas precisam fazer exame do sono, que a gente chama, então, avaliar o sono ao longo de uma noite. É um exame feito, tem que ficar em um local, avaliar toda a noite, ser monitorado para fazer o diagnóstico. O diagnóstico da apneia obstrutiva do sono é um diagnóstico que requer esse exame, né? A polissonografia, porque o tratamento é muito importante. A apneia do sono, ela aumenta a chance de pressão alta, aumenta a chance de diabetes, de derrame, de infarto cedo, né? Reduz muito a qualidade de vida. Uma criança que não dorme bem vai ter sonolência diurna. Como que ela vai prestar atenção na escola? Como que ela vai interagir? Como ela vai aprender se ela está sonolenta durante o dia, né? Então, eu salientei não só, mas as principais complicações do excesso de peso na infância. E, de novo, não é uma coisa só da vida adulta. A gente já tem consequências na infância ou na adolescência. Então, é muito importante que os pais, os cuidadores, né, levem essa criança pelo menos uma vez por ano, mesmo se não estiver doente, levem a criança para ser avaliada por um profissional de saúde, né, um pediatra, alguém que trabalhe com criança e que meça a altura, o peso, a circunferência do abdômen, a gente mede também, é um fator para avaliar, meça a pressão arterial e avalia outros itens. E se a gente detecta que o peso está em excesso, nós vamos fazer exames de sangue e, eventualmente, outros exames para ver se já tem essas complicações. Doutora, eu gostaria de passar para a senhora, também falando agora sobre a parte de problemas emocionais dessas crianças, como o bullying, por exemplo, né? A gente sabe que hoje em dia é uma questão muito frequente e muito presente nas escolas, por exemplo, especialmente com essas crianças que têm sobrepeso. Exato, né? Então, o gordinho, né, como socialmente se identifica, sempre é motivo de zoação pelos colegas, sobretudo por alguns específicos, que aí a gente pode caracterizar, muito provavelmente, como um quadro de bullying, né? O quadro de bullying detona com a autoestima do indivíduo que foi bullyingado. De um modo geral, ele se isola, ele se retrai socialmente. E nessa condição, ele busca, quase sempre, no alimento, na comida, numa condição inadequada, para poder se reabastecer de algo que o machuca. Então, as emoções ficam tão desreguladas, tão disfuncionais, que pelo bullying, por exemplo, pelo aquele apontamento de que você está comendo de novo, ai, como você é relaxado, outra vez, e aí essa criança entra num sofrimento e num envergonhamento que ela fica com autoconceito atacado, com autoimagem corporal atacada e, consequentemente,
vão aportar numa autoestima baixa. E a autoestima baixa faz com que ela não se manifeste de um modo qualitativo em quase nada em sua vida. Tanto é que, de um modo geral, né, não é regra, de um modo geral, essa criança dorme mal, essa criança tem apneia do sono, como dito pelo doutor Soni há pouco, essa criança, consequentemente, apresenta baixo rendimento escolar, apresenta dificuldades relacionais. Então, ficar atenta para crianças, para alunos, para filhos, afilhados, vizinhos, em que a gente possa observar sinais como as doenças respiratórias, ortopédicas, a gordura no fígado, o quadro de diabetes, a hipertensão, ou simplesmente um isolamento social. Tudo isso já precisa ter uma consideração significativa, porque as emoções desreguladas, tudo em desequilíbrio, faz com que este indivíduo coma cada vez mais. E na idade adulta, muito provavelmente, será um obeso e até mórbido. E aí a condição de adoecimento, para muita gente, fica quase irreversível. Então, o que a gente tem que ter conosco, né? Uma observação muito séria, muito importante, para aquele que necessita de ajuda, porque só o fato dele estar acima do peso ou ter um sobrepeso muito importante, que chegará à obesidade, já pode escamotear aí uma questão emocional, um problema psicológico importante, desencadeado pela ansiedade, até pela depressão, pelo roer de unhas, pelo puxar de cabelos, né? Pela agressividade no trato e assim sucessivamente. Doutor Sonir, o senhor gostaria de completar? Eu acho isso muito importante. Um exemplo recente, né? Recentemente eu conversei vendo um menino que a gente acompanha aqui, e ele tem um quadro, ele está com peso acima, ele está num índice de obesidade, não é nem de sobrepeso, né? E ele gosta muito de jogar bola, jogar futebol, né? E ele quer jogar futebol, então tem várias questões. Tem uma questão ortopédica, né? Pode ter dor no joelho, dor no quadril quando vai jogar. E também a questão de ter vergonha, de mostrar, né? De não, tipo, se expor, né? Com a roupa, a camiseta, o calção, se expor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, né? Lembrar que o esporte, para a maioria de nós, para a maioria das crianças, não é um esporte de competição. Eu não preciso ser o melhor no meu esporte. Eu preciso só fazer o esporte para brincar, para me divertir e para ficar saudável, né? Acho que isso é bem importante, né? Dentro desse aspecto da autoestima. E sim, realmente a gente tem que estar atento, né? O sofrimento emocional dessas crianças e adolescentes, eles em geral não contam para a gente. Eles não dizem eu estou sofrendo, eles talvez nem saibam reconhecer o sofrimento, né? Mas tem sinais que a doutora Joana comentou, né? E que os pais, os cuidadores têm que ficar atentos. E nós, como profissionais, também temos que perguntar sobre isso. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês relacionado à alimentação realmente, né? O doutor Sonir, no primeiro bloco, falou sobre a responsabilidade das escolas também. E hoje, cada vez mais, a começar por essas crianças que ficam em período integral, por exemplo, né? Aquela cantina já não é mais a mesma, né? Ou até mesmo as escolas públicas também já têm uma outra visão voltada para essa questão da alimentação. Afinal, a criança com sobrepeso já não é mais a criança saudável, tida como saudável de alguns anos atrás, né? Quando em outras gerações as avós costumavam dizer que a criança que estava gordinha estava saudável. Hoje a gente sabe que é possível uma criança estar com sobrepeso e ainda assim estar desnutrida. Então, essa questão da alimentação também, que é ensinada na escola e que muda todo o hábito de uma família inteira, porque é repassado inclusive por essas crianças quando chegam em casa, né, doutor? Qual é a importância, esse papel também da escola? Muito grande. Mas eu queria chamar uma atenção para, em geral, as famílias, os pais e principalmente os avós, eles têm dificuldade em enxergar o filho deles, sobrinho, neto, afilhado, o filho dos amigos, como com excesso de peso. E realmente, visualmente, se a gente olhar um adulto, você tem muito clara a impressão, olha, ele está com excesso de peso, está obeso. A gente faz essa impressão. Uma criança com excesso de peso leve a moderado, ele não parece obeso, principalmente aos olhos dos avós e das avós, né? Eles acham que está sempre tudo bem. Não, né? Todo mundo gosta dos avós, eles são muito importantes, ajudam muito a cuidar das crianças.
Mas então, assim, o que precisa é levar, pesar, medir, colocar nos gráficos, nas curvas, para ver como está o peso. Visualmente é mais difícil um não profissional, né, da área reconhecer a obesidade. Então é importante levar. Mas a escola é fundamental mesmo, porque a criança passa ou 5 horas, quando é período único, ou passa 7 a 8 horas na escola. Então, uma escola pública, onde a maior parte das nossas crianças estudam, ela precisa ter uma alimentação saudável. Primeiro, precisa ter alimento. Recentemente, a gente viu escola no estado brasileiro onde está faltando alimento. Isso é falta de política pública, não falta dinheiro, né? Não é possível que falte dinheiro para comprar comida, alimentação para criança nesse país. Então, tem que ter política pública séria. Alimentação infantil é investimento. Investimento agora para aprender e investimento porque eu vou ter indivíduos mais saudáveis e mais capacitados para gerar renda no futuro para o país. Então, investimento não é gasto em alimentação. Alimentação é investimento e não é gasto. Essa é uma mudança que os gestores, nossos parlamentares, governantes precisam ter, os prefeitos precisam ter. E aí não basta comprar alimento para fazer entregar. Que qualidade que eu estou comprando? Se eu entregar uma alimentação rica em carboidratos, rica em gorduras saturadas, muito calórica, poucas fibras, poucas vitaminas, poucas frutas, não é uma alimentação saudável. Então, o secretário da Saúde, o diretor da escola, o prefeito que entrega uma alimentação pobre em qualidade, ele não está cumprindo o papel dele. Ele tem o papel, sim, de entregar uma alimentação de boa qualidade, em quantidade e em qualidade. E aí não dá para comprar alimento pronto industrializado, ele vai ter que fazer um misto, vai ter que comprar localmente produtos frescos, né, estimular a cadeia produtiva local. Então, é um investimento global. Agora, em escolas privadas, particulares, também tem. Muitas oferecem, tanto quanto a pública, alimentação. Então, hoje a gente tem crianças que, às vezes, toma café de manhã em casa com os pais ou não, acorda rápido, não come, vai direto. Já faz o lanche na escola, seja comprado na cantina ou faz parte do pacote escolar, e os pais não sabem o que a criança come. A gente faz a entrevista, pergunta como é a alimentação, me conta o diário alimentar um dia. Eles não sabem. A escola que foi. E a gente confia que a escola esteja fazendo correto. A escola está fazendo bem? Tem profissionais vendo essa alimentação? Então, os pais precisam realmente também participar, saber o que está acontecendo na alimentação da escola, ou da creche, ou da escolinha infantil, né? E uma coisa importante, Mariana, que a gente está comentando aqui, né, na TV Alesp, né? Então, a gente está ligada ao nosso governo do Estado de São Paulo, aos nossos os deputados, é a política, esses projetos de lei. Estou muito feliz que a gente tem uma política no Brasil agora de redução progressiva da taxa de açúcar nos alimentos, né? No Brasil, nós consumimos alimentos muito açucarados, o nosso paladar está deturpado, a nossa população gosta de coisa muito doce, e aí tem muito açúcar, é muita caloria, engordamos mais do que precisamos, né? E outra coisa, a questão da diminuição do sal. Então, essa lei nacional é muito bem-vinda. Os deputados, os legisladores, os vereadores fazem muito bem em criar projetos de lei que estimulem a alimentação saudável nas escolas. Eu fico muito feliz de ver esse tipo de coisa. É uma coisa que merece o meu aplauso, propor esses projetos de leis e colocar em execução. E a sociedade fiscalizar para que eles sejam implementados. Então, realmente, a gente passa a maior parte da vida dos adultos no trabalho e as crianças na escola. Então, a escola é fundamental nisso. Doutora, gostaria de complementar também, trazendo um pouco sobre essa importância da escola e desses novos hábitos que familiares, quanto influenciam? Eu gostaria, inclusive, de trazer um exemplo prático vivido por mim no consultório. Quando uma criança obesa foi trazida pelos pais, em tese, teoricamente, com déficit cognitivo, porque a criança não ia bem, enfim, não manifestava um rendimento escolar satisfatório. E aí, dentre outras pesquisas feitas por conta da avaliação psicológica, eu fiz um teste de nível intelectual e o menino despontou. Ele foi além, acima, né, da capacidade intelectual esperada para a faixa etária dele. Então, veja, naquilo que eu pesquisei em termos de emoções, e com essa resposta do nível intelectual, confirmou aquilo que eu pude observar pela análise do material clínico.
essa criança tinha um retraimento, um envergonhamento, e aí ficou num isolamento social tão imenso, inclusive familiar, pela autoestima rebaixada, que ele não queria ter destaque em nada. Então, o que ele fez? Ele se colocava como alguém incapacitado de aprender letras e números, de decodificar mensagens, textos, enunciados, que era uma maneira de ficar invisível para todos, né? Então, a importância de poder ficarmos muito atentos, e a escola tem esse papel muito importante, social e educacional, junto com a família, para que todos, nesse envolvimento, possam perceber o ser, quer criança, adolescente ou adulto, na sua dificuldade, porque a dificuldade não necessariamente é o que se supõe ser, mas que tem uma condição muito anterior que faz com que esse comprometimento apareça de diversas formas. Então, o bullying, né? A situação social de que o gordo é relaxado, de que o gordo não pensa em si, na aparência que ele precisa mostrar, na verdade não é nada disso. E aí eu volto à agenda de executivo, né? A ansiedade detonada poderá fazer com que a criança ou adolescente coma demais, por conta de não ter mais controle sobre as próprias emoções, que poderá levar a um rendimento acadêmico ruim, deficitário, e tudo isso pode ser mal entendido, entendendo que pode ser uma questão cognitiva, e não necessariamente é. Então, nesse caso que eu trouxe aqui, era uma questão do sobrepeso, da obesidade propriamente dita. Então, a autoimagem, como eu me percebo, como eu me domino, como eu dou conta de mim, para mim mesma e para o outro, vai interferir como eu procedo comigo e com o social, né? Então, atividade física, hábitos alimentares balanceados, né? O exemplo do adulto, as consultas regulares ao médico, para poder entender o que acontece, que aquilo está sendo manifesto ou não. Enfim, N situações em que a gente vai se espalhando, né? E à medida em que a gente está aqui, por exemplo, esse é um momento de troca de conhecimento proposto pela TV Alesp. E à medida em que a gente está aqui se abastecendo de informação, e nós também estamos indo com mais informações à medida em que a gente troca, a gente precisa capitalizar essas informações na observação aos que estão conosco, né? Não importa se eu sou profissional da saúde ou não, importa que eu tenha um olhar para o outro, e este olhar precisa ser qualitativo para que eu possa ajudá-lo. Eu queria só aproveitar rapidamente essa fala da doutora Joana para dizer, nós brincamos com as famílias no bom sentido, né? Diz assim, o carinho, o afeto não precisa ser acompanhado de açúcar, né? O carinho, o afeto já é doce por si só. Por si só. Com isso eu quero dizer, a gente não precisa dar muito alimento açucarado, muito doce, excesso de ovo de Páscoa, excesso de coisas para as crianças para demonstrar afeto. E as famílias estão cada vez mais comprando números e números de doces, guloseimas, né? E ela não substitui um cuidado e um afeto. O afeto por si só já é doce. Então, menos açúcar e mais afeto para as crianças, né? Concordo plenamente, doutor. Concordo plenamente, é perfeito. E quando a gente pensa em encontrar com alguém, a gente já pensa em levar um presente, né? Então, a qualidade, a natureza desse presente vai determinar a importância da nossa relação, que não necessariamente é a glicose, é o açúcar. Muito bem, aí antes da gente finalizar, tem uma outra questão que é importante a gente falar também, que é essa questão cultural envolvida, né? Eu acho que a doutora Joana vai poder falar um pouco para a gente também, que volta um pouco para o que a gente falava, né? Do que esses avós passaram para os nossos pais, ou do que os avós que hoje criam essas crianças julgam como sendo uma alimentação saudável também, ou hábitos saudáveis, e até mesmo essa questão cultural, como a gente falou no primeiro bloco também, das crianças hoje estarem muito mais tempo aí em contato com as telas e muito menos tempo fazendo brincadeiras ou atividades aí ao ar livre que, consequentemente, vão gerar um gasto energético muito maior
do que você ficar sentado ou deitado brincando ali, jogando um videogame. Além do fato de que quando você, também temos, né, doutor, essas pesquisas, quando você está sentado ou jogando algum videogame ou de frente com alguma tela, você não consegue perceber o que você está ingerindo, ou a quantidade que você está ingerindo, ou a forma como você está ingerindo. Isso também faz com que o processo seja exponencial, né? Exato. Olha, quando eu era criança, que já vão muitas décadas, tinha um livro que chamava-se Sua Majestade o Bebê. E isso era, de alguma forma, amplificado, esse título, por conta das dobrinhas na coxa, no braço que este bebê tinha. Porque ser gordinho era muito valorizado culturalmente, né? Ai, ele é muito fofinho. Enquanto o fofinho hoje é ser algo que deprime, ser algo que detona. Então, veja, ao longo do tempo, ao longo da passagem desse tempo, nossos avós que nos superalimentavam, entretanto, com alimentos mais saudáveis, né? Eles superalimentavam porque entendiam que nós precisávamos comer muito mais e ser gordinho era sinônimo de saúde. Nos dias de hoje, é o contrário, mas os alimentos ultraprocessados, os alimentos hipercalóricos, a diminuição da atividade física, que não necessariamente é atividade física regular, sistemática, mas eu diria de uma condição motora, até dentro de um espaço pequeno, como uma casa ou um apartamento, mas assim, são situações em que a família que precisa se dar conta da importância da adequação dos hábitos alimentares e dos hábitos cotidianos, né? Porque as bolachinhas recheadas são uma delícia, são maravilhosas. Entretanto, a gente precisa saber das informações nutricionais, né? Mas ele não come, eu não compro. Mas se ele tiver desregulado nas suas emoções, ele vai comer alguma coisa mais do que deveria, mesmo que não sejam as bolachinhas, né? Então, é essa atenção aos nossos hábitos e nós, enquanto adultos, sermos exemplos que precisa acontecer para que a obesidade tenha, em alguma medida, controle e que nós tenhamos, né, como disse o doutor Samir, um olhar mais apurado para que a gente enxergue o que é adequado e o que faz sair da ordem, né? Porque ser fofinho é tudo de bom, mas também não é saudável. Doutor? Isso. Eu acho que é como a percepção, né, a percepção cultural, né, que já tem aí das gerações. Historicamente, né, nós evoluímos nos séculos até o início, o meio do século XX, num ambiente de mais escassez alimentar mesmo. Então, a questão das gerações, muitas gerações passadas, né, se a gente pegar dos séculos passados, precisava estocar no corpo energia na forma de gordura para sobreviver aos tempos de escassez alimentar. Mas isso foi antes do período de industrialização, né? Isso, para sociedades ocidentais, principalmente modernas, isso já não é mais uma realidade. Então, essa visão cultural que a doutora Jona traz, né, que a criança, aspas, fofinha, no sentido de excesso de peso, excesso de dobras, né, ou que a curva do IMC já mostra que está acima, é saudável, ela precisa ser desmistificada, né? Os pais atuais, eles precisam ter essa noção, né? Os avós atuais já estão entrando, né? Já estão numa geração, mas ainda existe essa questão cultural, né? De ver, então, tratar disso. E, de novo, nem sempre o olhar de um leigo, de um pai, sem os dados, os gráficos, é capaz de detectar o excesso de peso, né? Nós, como sociedade, né, nós médicos que cuidamos de crianças, pediatras, né, a minha área principalmente é endocrinologia pediátrica, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, nós estamos muito preocupados com isso também, né? Então, esse é um tema, nós vamos ter agora, daqui no mês de junho, um congresso que a gente nacional disso, né? O EBEP, que é onde a gente vai lá para aprender, ensinar, trocar experiência, vai ser em Brasília. E aí, um dos pontos fundamentais, a gente trouxe convidados internacionais que são experientes na área de obesidade, médicos e outros profissionais da área da saúde muito especializados nessa área, porque nós estamos muito preocupados. Porque o que vai acontecer com essa geração? Qual vai ser a demanda no serviço de saúde?
nos gastos públicos e privados de saúde com essa geração de 20 a 25% de crianças que são obesas. Qual que vai ser o impacto na saúde daquela pessoa, do indivíduo, daquela família, mas também na sociedade, né? Então, a gente precisa se preocupar nisso. A gente precisa discutir, aprender mais, ganhar novas ferramentas de diagnóstico e tratamento e também mudanças sociais importantes, governamentais ou não. E aí, eu gostaria rapidamente de poder falar que a gente precisa cuidar da parte física, pelo endocrinologista, pelo educador, pelo nutricionista, e precisa também trabalhar com as emoções. A psicoterapia é um processo que ajuda muito o indivíduo a se conhecer, né? Um processo de autoconhecimento, para que ele possa decodificar o que faz ele buscar no alimento, né? Qual é a sua relação com o alimento, por que daquele jeito, para que ele possa se dominar e entender que este vazio precisa ser encarado diretamente com a causa que causa o vazio, e não com os tamponamentos que a comida vai acarretando. Um mito importante que a gente precisa falar é que, assim, eu só queria comentar. Claro. Famílias com menor poder aquisitivo, a gente pensa que eles têm menor ocorrência, prevalência de excesso de peso, e é o contrário. Alimentos baratos, de modo geral, são alimentos que as pessoas de família de menor renda têm acesso, são alimentos mais calóricos e levam mais a excesso de peso. Então, a gente fica atento, sim, o excesso de peso não é uma característica só de crianças de famílias de poder socioeconômico alto. É o contrário, principalmente em famílias em risco alimentar, de segurança alimentar, tem mais risco de excesso de peso. Muito bem, doutores, eu gostaria de agradecer demais a presença de ambos hoje no programa Lesp em Pauta, a doutora Joana, doutor também. Muito obrigada a todos vocês pelos esclarecimentos e pela presença. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos também a sua presença que esteve conosco pela TV ou pela internet. E você já sabe, a gente se encontra ao longo da programação. Até lá.